de vocês. Jeremias, capítulo 29, versículos 8 a 13. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhos que sonhais, porque eles vos profetizam falsamente em meu nome. Não os enviei, diz o Senhor. Porque assim diz o Senhor: certamente que passados 70 anos em Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-vos a trazer a este lugar. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. A palavra de Deus nos está dizendo que muito claramente podemos buscar a Deus, mas nós só o encontramos quando realmente o buscamos de todo o coração. O que isso significa? O que isso deve trazer para nossas vidas? Esse texto que nós acabamos de ler é uma carta, é parte do que o profeta Jeremias escreveu aos cativos na Babilônia. O rei Nabucodonosor já havia levado a nobreza de Jerusalém para o desterro, para o exílio. Então Deus deu ordem a Jeremias que ele escrevesse essa carta com essas palavras dele, de Deus, àqueles que já estavam no exílio na Babilônia. E nós percebemos, pelo que Deus diz por meio do profeta Jeremias, que lá no exílio, aquela parte do povo que fora para lá, também tinha lá entre eles alguns profetas, alguns videntes, que estavam falando em nome de Deus, mas não estavam falando por Deus. Há uma diferença de falar em nome de Deus e falar realmente por Deus. Como naquela época, hoje também nós temos muita gente falando em nome de Deus, mas que não fala a palavra de Deus, não fala por Deus. Deus deixa muito claro que aquele povo que já estava no exílio não deveria dar ouvidos àqueles profetas que os estavam enganando. Deus diz: não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhos. E Deus diz a eles claramente que eles iriam ficar no exílio 70 anos. Depois disso, Deus os levaria de volta a Jerusalém. Apesar do que estava acontecendo, o povo ainda não queria se arrepender dos seus pecados que os levaram ao exílio. Apesar do que estava acontecendo, o povo não queria ainda aceitar a disciplina de Deus.
E estavam lá falsos profetas dando falsas esperanças ao povo, dizendo: olha, rapidamente, dentro em breve, vamos retornar a Jerusalém. Falsos profetas dizendo: fiquem tranquilos, essa situação aqui vai durar muito pouco. Logo, logo retornaremos para a nossa terra. E Deus dizendo: não é assim não. Olha, podem levar a vida de vocês rotineira aí onde vocês estão. Podem casar, ter filhos, construir casas, trabalhar pela paz, pelo sossego, aí onde vocês estão, que vai demorar 70 anos. É a minha disciplina, é a minha correção para vocês. Não é nada disso do que esses falsos profetas estão falando. Vocês agora vão aprender a me buscar realmente de todo o coração. Deus disse isso para eles. Então, meus queridos, nesse texto aqui nós aprendemos algumas coisas sobre isso. O que significa buscar de todo o coração? Obviamente que, antes de mais nada, buscar significa um desejo, não é? Um desejo de realmente querer Deus presente em sua vida, de realmente procurar a presença de Deus, de realmente procurar a atuação, as bênçãos de Deus na própria vida. Buscar a Deus, querer estar em comunhão com Deus, né? Você quer buscar a Deus? Ou você se satisfaz só com religiosidade? Você quer realmente buscar a Deus? Ou você se satisfaz de vir à igreja todo domingo e só? Há uma grande diferença entre buscar a Deus, simplesmente sentar num banco de igreja no domingo. Buscar a Deus é algo diário. Buscar a Deus é algo constante. Buscar a Deus é algo a todos os momentos de nossa vida. É essa atitude contínua de querer estar na presença de Deus, é essa atitude contínua de querer comunhão com Deus todos os momentos. Buscar a Deus é essa atitude de fazer do nosso viver uma oração constante, uma oração contínua, sempre buscando a Deus, sempre na presença de Deus. Agora, nem sempre, quando se busca a Deus, se tem essa comunhão com Ele. Porque é necessário buscar da maneira que Deus quer. E é isso que ele quer dizer aqui quando diz: buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Só encontramos realmente a Deus, só estamos realmente na presença de Deus, em comunhão com Deus, gozando da sua presença, das suas bênçãos, da sua comunhão, quando nós o buscamos de todo o coração. Ou seja, quando Deus é a nossa prioridade,
quando fazer a vontade de Deus é realmente a nossa prioridade, quando viver realmente em comunhão com Deus é a nossa prioridade. Nossa comunhão com Deus, muitas vezes, ela é prejudicada, ela é impossibilitada por nossos pecados. Por que o povo de Judá estava buscando a Deus, mas não o estava encontrando? Por causa dos seus pecados. Quase 100 anos antes, o profeta Isaías disse ao povo: meus ouvidos não estão tapados, nem minhas mãos encolhidas, para não socorrer vocês. As vossas transgressões é que fazem separação entre mim e vós. Buscar a Deus de todo o coração, meus irmãos, em primeiro lugar, implica em arrependimento. Aquele povo não estava buscando a Deus de todo o coração, porque ainda não havia se arrependido dos seus pecados. Não queriam aceitar a disciplina, a correção do exílio. Estavam lá alvoroçados, porque os seus falsos profetas estavam dizendo: olha, isso aqui vai durar pouco, nós vamos voltar para casa logo, logo. Deus dizendo: não, vocês vão ficar aí 70 anos. Aceitem a minha disciplina, aceitem a minha correção, arrependam-se de seus pecados. Buscar a Deus de todo o coração, meus irmãos, implica nisso. Nós temos a atitude de reconhecermos os nossos pecados, temos a atitude de nos arrependermos, de mudarmos de atitude. Jesus contou a história daqueles 2 homens que oravam, um em pé na esquina para que todos vissem a sua oração, e ele dizendo: Senhor, graças te dou, porque eu sou perfeito, porque eu sou tal, porque não tenho nenhum pecado, dou dízimo, jejuo, faço isso, aquilo, aconteço. E Jesus falou que o outro, como é que orava? Diz que ele nem tinha coragem de levantar os olhos, de cabeça baixa, angustiado, batendo no seu peito, dizia: Senhor, tem misericórdia de mim, que sou pecador. E Jesus disse que Deus se agradou daquele que orava daquela forma: tem misericórdia de mim, e sou pecador. Meus irmãos, se queremos buscar Deus de todo o coração, nós precisamos buscar a Deus com essa atitude de arrependimento dos nossos pecados. Todos nós somos pecadores. Todos nós somos iguais, todos nós somos pecadores. Se não fosse o perdão do Senhor Jesus Cristo, estaríamos condenados e perdidos. Então nós temos que sempre estarmos nos avaliando na presença de Deus, pedindo que Deus sonde nossos pensamentos, nossos sentimentos, nossas ações, e diariamente buscando Deus com arrependimento de nossos pecados, sempre com esse desejo, com esse empenho de mudarmos de atitude, de nos conformarmos à vontade de Deus. Então estamos buscando a Deus de todo o coração. E uma segunda implicação, uma outra coisa necessária para nós buscarmos a Deus realmente com todo o coração, é darmos ouvidos à palavra de Deus. Buscar a Deus de todo o coração. Nós precisamos realmente darmos ouvidos à palavra de Deus. Impossível buscar a Deus realmente de todo o coração
Impossível dar a Deus todo o nosso coração, fazer dele a prioridade em nossas vidas, se nós não estivermos dando ouvidos, meus irmãos, à sua palavra. Durante mais ou menos 400 anos, Deus enviara profetas anunciando a sua palavra àquele povo. E durante esse tempo, o povo de Judá, o povo de Israel, não dava ouvidos à palavra de Deus. Não obedeciam à palavra de Deus. E diziam que estavam buscando a Deus, porque iam ao templo, cumpriam aqueles rituais, faziam seus sacrifícios, faziam cultos bonitos, mas não estavam dando seus ouvidos à palavra de Deus, não estavam obedecendo a Deus, não estavam obedecendo a palavra de Deus, não estavam tendo vida de obediência aos ensinamentos de Deus, não estavam buscando a Deus de todo o coração. Foi necessário que Deus permitisse aquele exílio. Interessante que mesmo lá no início do exílio, eles preferiam ouvir a palavra de homens e não a palavra de Deus. Os falsos profetas falando o que o povo queria ouvir. E eles preferindo ouvir o que estava de acordo com os seus desejos pecaminosos, em vez de darem ouvidos à palavra de Deus. Mas muitas vezes nós preferimos ouvir as profecias do nosso próprio coração e não as profecias verdadeiras de Deus. Muitas vezes nós preferimos dar ouvidos a nossas próprias conjecturas e não a palavra de Deus. Para buscar a Deus de todo o coração e ser ouvido por Ele, nós precisamos dar ouvidos à palavra de Deus e nos submeter a ela. Não adianta pura e simplesmente religião, se nós não estamos muitas vezes priorizando a vontade de Deus em nossas vidas, se nós não estamos nos arrependendo de nossos pecados, se nós não estamos nos submetendo à palavra de Deus, para buscar a Deus de todo o coração e encontrá-lo necessário Jesus, arrependimento, disposição para ouvir e obedecer a palavra de Deus. Isso depende de nós. Deus estava disposto a fazer a parte dele. Deus estava disposto a prosseguir os seus planos para aquele povo. Deus estava disposto a concluir a sua correção, concluir a sua disciplina. Mas daí para frente, o que seria daquele povo dependeria da sua atitude de buscar a Deus de todo o coração. Depende de nós. Deus tem planos para nós, mas depende de buscarmos verdadeiramente a Deus de todo o nosso coração. Vamos orar.